Amém? Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 8, verso de número 35. Romanos 8, abre aí, né? Dá o clique. Né? Romanos capítulo 8, verso de número 35. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, em o nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Só um esclarecimento. Se você está acompanhando ali e não bater, é que ali está corrigida. E aqui eu estou lendo na NVI. É só alguns termos que mudam, mas o sinônimo, né, a palavra, o conteúdo é o mesmo. Verso 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. Vamos orar. Espírito de Deus, fala comigo, que esta palavra não volte vazia, mas ela cumpra o teu propósito, os teus desejos, os teus desígnios, em o nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Amém e amém. Você pode se assentar. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo trata basicamente desses assuntos que a gente vai relatar rapidinho aqui para você poder entender. Primeiro ele fala que não há condenação para quem está em Cristo, ou seja, para quem aceitou a Jesus, lá no versículo 1. Que nós somos filhos por adoção, ele vai trabalhando isso e declara isso no versículo 15. Ele fala também de que nós, cristãos, povo de Deus, passamos por sofrimentos também. Ou seja, toda a natureza, e ele começa isso falando que toda a natureza caiu, ou seja, toda a terra, o ecossistema caiu, né? Com o homem, no versículo 19 e no versículo 20. Como consequência do pecado, então, o homem sofre. Ele diz isso também no capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e carecem, necessitam da graça, da glória de Deus. Ele ainda diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? E que também ele diz que todas as coisas, olha quanta coisa boa no capítulo 8 de Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. A gente gosta desse texto, mas a gente isola esse texto. Esse texto faz parte de um contexto em que ele explica que as nossas lutas, nossas dificuldades, nossos problemas, nossas dores, elas cooperam para o nosso bem, que amamos ao Senhor. E é importante que você guarde isso para a gente poder trabalhar isso naquilo que nós vamos falar essa noite. Guarda isso ali para frente, porque o texto lido, inclusive, que eu li do versículo 35 ao 39, ele fala muito claramente do que? As provas e o amor, do amor incondicional de Deus para conosco, para com a humanidade. Nada nos separa do amor de Deus para conosco. O homem muitas vezes se afasta, o homem pode apartar-se do amor de Deus, mas o amor de Deus não se aparta do homem. Nós vemos isso de que maneira? Na parábola do filho pródigo. Há um afastar daquele moço, porém o coração do seu pai vai com ele. O amor, o sentimento vai com ele. Ilustra perfeitamente aquilo que acontece muitas vezes na vida das pessoas. Elas se afastam, mas o Senhor não se afasta, né? E nos versículos finais ele fala então desse contexto de que há lutas, há sofrimentos,
há dificuldades, mas sempre há presença de Deus a nosso favor na nossa vida. E o que é interessante é que esses sofrimentos, todos eles são originários da onde? Da queda do homem. Deus não, quando fez o homem, planejou e programou assim, ó, eu vou fazer o homem para sofrer. Eu gosto de ver os outros sofrer. Eu quero ver a Celina sofrer. Eu quero ver o Valdir sofrer. Eu quero ver o Will sofrer. Por isso que eu estou fazendo o Will. Não! Quando ele fez o homem, ele fez para intimidade, para comunhão com ele. Quando o homem caiu, ele atraiu para si o pecado. A consequência do pecado é a morte. E, consequentemente, também o quê? Todos os tipos de sofrimentos. Há sofrimentos basicamente por causa do quê? Por causa de escolhas. As escolhas que nós fazemos nos traz sofrimento e gera sofrimento. Via de regra, quem nos ama, quem está perto de nós. Muitas vezes a pessoa tem a ilusão de que sofre sozinho. Não, sofre quem está perto dela. Quem a ama, por quê? Porque vê ela sofrer. Também o quê? Há sofrimento por causa do pecado. Os pecados que a pessoa comete e não os confessa. É importante que você entenda, há dois tipos de pecado no Novo Testamento. Duas palavras. Tem uma palavra que é designada para quê? Para o pecado da queda do homem. Romanos 3, 23. Todos pecaram. O homem se apartou de Deus. Como diz Efésios, ele ficou estranho às alianças do Senhor. Quando o homem se entende salvo, entende o plano de salvação e entrega a sua vida para Jesus, ele se torna o quê? Cristão. Filho por adoção, como diz Romanos 8. E qual é o resultado disso? Ele se torna filho e o pecado que avançava contra ele é apartado, o pecado da queda. Agora, a nossa luta contra a nossa carne, contra o nosso dia a dia, dentro da nossa vida, ele continua. Por isso que o apóstolo João fala, não peque, porém se você pecar, você tem diante de Deus um advogado. E não diga que você não tem pecado, porque você falar isso é mentiroso. Todos nós cometemos erros, pecados, falhas. Mas o que cabe a nós que conhecemos a vontade de Deus, a palavra de Deus, procurar trabalhar a nossa santificação, a nossa santidade, a nossa vida com Deus. A gente cai? Sim. Tem muita gente que fala, a Bíblia diz que o cair é do homem é levantar de Deus. Você já deve ter ouvido isso. Tá, a Bíblia não diz isso. Isso é um ditado evangélico. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Porém, é um ditado verdadeiro. Nós caímos, Deus nos levanta. Por isso a gente não deve o quê? Responder a nada, sem antes entendermos algo importante. Eu queria que você entendesse isso. Leva isso para a tua vida hoje. Sofrer faz parte da vitória. Pastor, já falar de sofrimento? Não, eu vou falar de vitória. Mas para eu falar da vitória, eu tenho que entender que talvez o que eu estou passando, você está passando hoje, faz parte de uma vitória que virá amanhã. Entenda isso. Sofrer faz parte da vitória. Por isso que o foco da nossa meditação não será trabalhar os tipos de sofrimento que Paulo fala em Romanos 8. Pelo contrário, nós vamos falar de uma outra situação que nos ensina o que é passar por um período de sofrimento para chegar numa vitória. Sabe o que é? De quem nós vamos falar? De Gênesis capítulo 6, versículo 8. Nós vamos falar do Noé. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Vamos entender o contexto que Noé vivia. Noé era um homem que temia Deus, falava com Deus, seguia aquilo que ele havia aprendido dos seus ancestrais, desde Adão, de que o homem havia pecado, de que havia um Deus, de que tinha que fazer sacrifícios a Deus. Era o contexto que ele vivia naquela época. Porém, o que a palavra de Deus diz? Que a iniquidade tomou conta. E aí que é importante a gente entender.
a diferença entre pecado e iniquidade. Às vezes a gente coloca tudo no mesmo balaio e acha que é a mesma coisa. Embora sejam parecidos quanto ao sentido da coisa, existe uma dificuldade, uma diferença muito grande. Pecado é uma palavra que vem no original dizer de errar o alvo. Ou seja, aquilo que você faz errado, você não queria, mas fez, ou por ignorância o fez, mas você vai, se arrepende, se conserta, deixa aquele pecado e segue. O que é iniquidade? É quando um mesmo pecado é praticado por uma pessoa, que passa a ser praticado por mais pessoas, que vai se tornando numa quantidade muito grande dentro da sociedade, de modo que se torna uma prática. Ficou familiar com algumas coisas que você está vendo por aí? Existem coisas, por exemplo, o ser humano se agredir com substâncias que vão fazer mal a ele. É pecado. Mas é pecado para mim. É pecado para você. Para os outros, era fraqueza, era problema familiar, agora é doença. Eu respeito a ciência. Mas entenda bem isso. Isso é iniquidade. Torna-se uma coisa que há 30 anos era errado, o que há 50 anos era impensável, hoje é algo natural. Por quê? Isso é iniquidade. Vai se tornando comum. E há uma iniquidade, e as iniquidades são tão grandes e tão sérias hoje, que eu não posso detalhar para você, você que fica presumindo aí. Por quê? Porque eu posso ser censurado. Você está me entendendo? Tem alguém me entendendo aqui? Está todo mundo que está aqui fazendo assim? Você que está na internet fazendo, dá um joinha também? É sério. Mas por que nós estamos... E detalhe, por que eu estou falando de Noé? Porque à luz da palavra, nós estamos vivendo esses dias. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 37 e 38, diz assim: porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Nós estamos vivendo como nos dias de Noé. Nós somos a última geração. Jesus está voltando. Eu não tenho a menor preocupação em dizer isso para você. Aliás, nós fazemos parte de uma geração que temos que comunicar isso. Temos que dizer isso. Jesus está voltando. Porém, Deus olhou sobre a face da terra e achou graça em Noé. Falou, opa, nesse eu posso investir, eu posso fazer algo. Há temor nele, na mulher dele, nos filhos dele, nas noras dele. Eu posso investir nessa família. Ele buscava o Senhor, eu temia. Então nós temos que entender algo importante. Por que você está aqui? Por que você está nos assistindo? Porque você quer algo de Deus. Você é alguém que de alguma forma, mais ou menos, não importa, não tem como a gente medir, cada um conhece a si mesmo. Você teme ao Senhor. Você tem um temor de Deus. O que é temor de Deus? Você tem reverência, você tem respeito, você tem entendimento, você tem necessidade de Deus na sua vida. Você está aqui porque o Senhor te amou primeiro. Assim como Deus viu graça em Noé, o Senhor olhou em você e viu a graça salvadora sobre a sua vida, o dia que você abriu seu coração e aceitou Jesus, porque Ele viu que em você havia potencial, porque havia fôlego de vida. O Senhor ama a toda a humanidade e quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da sua glória, da sua graça, da sua palavra. E aí então, por conta disso, Deus estabelece um projeto. Qual foi o projeto de Deus? Ele resolve começar do zero. Falou, eu vou passar uma régua aqui, vou começar de novo. Eu não vou fazer uma reforma, eu vou fazer uma revolução. Vou destruir e começar de novo, partindo de um outro material melhor. Qual material será? Noé, sua casa, um casal de cada animal da face da terra, e 7 casais das aves e 7 casais dos animais puros. E é o que ele faz, ele manda construir essa arca, ele manda colocar os animais dentro da arca, e Noé viver com a sua família e esses animais dentro da arca. E aí então vamos entender
O que isso tem a ver comigo essa noite? O que tem a ver com você? Tem a ver comigo e com você que a graça do Salvador, Jesus Cristo, Ele nos salvou, Ele nos tira do império das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor. Com que maneira, com que propósito? Através da cruz, da salvação, Ele pegou você e colocou dentro da sua arca, do seu tabernáculo, da sua vontade, do seu plano da nossa vida. Dentro dessa arca ele coloca o quê? Ele coloca você e a sua família, aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê será salvo, você e a sua casa. Aquele abençoado que você deixou lá na sua casa. Pastor, que abençoado? Ele não é crente, não, ele é um abençoado, porque ele faz parte da sua família, ele será salvo. Deus vai completar a obra, por quê? Porque ele está na arca do projeto de Deus sobre sua vida. Você é um Noé de Deus essa noite. E aí dentro dessa arca ele colocou quem? O Noé, a sua família, ele colocou você e a sua família. Pastor, e os animais? O que eu tenho lá em casa é um cachorro, tem um papagaio, alguns aqui, outros tem 2 cachorros e um gato. Não estou falando dos animais que você tem na sua casa. Eu estou falando que Deus colocou o que dentro das arcas? Dentro da arca, os animais. Colocou tudo que tinha. O que Deus colocou dentro do plano dele na sua vida? Tudo que você é. Tudo que você tem. Porque tem dia que você tem a força de um leão. Tem ou não tem? Mas tem dia que você é um verdadeiro bicho preguiça. Hã? Fala a verdade. Tem dia que você está cantando feito um passarinho. E tem dia que você está resmungando feito uma baitaca. Isso me faz lembrar a história de um tio meu. Ele construiu um viveiro. Naquela época podia, não tinha, nem Ibama existia ainda. Ele construiu um viveiro enorme na casa dele, tinha de tudo. E ele vai e coloca uma baitaca, aqueles passarinhos grandes, né? Esse é esse o nome? Gralha. Passarinho vermelho desse tamanho. Aquele bicho, 5 horas da manhã, começava a loucura. Mas ele não estava nem aí, Luciano, ele era açougueiro, ele levantava todo dia 4 horas da manhã. Ele estava passando café quando a gralha acordava, até chegar a primeira sexta-feira santa, que foi o feriado, hoje em dia não mais, mas era o feriado que o açougueiro tirava para dormir. Ele não trabalhava na sexta-feira santa. 4:30 da manhã, aquele bicho começou a cantar, feito um desesperado, gritar. O meu tio estava estressado, ele foi lá, abriu a porta do viveiro, arrancou o bicho pelo pescoço, jogou para cima, saiu voando, nunca mais ele viu. Irmãos, tem dia que você está assim, você só fala e não vê o que está falando. Nós temos qualidades, você tem belezas. Feito um puro sangue de um cavalo correndo no meio do campo. Não parece, você pode até achar que não, irmão, você é bonito, você tem Jesus. Não existe crente feio, todo crente é bonito. Mas nós temos nossos defeitos, nossas má intenções, os répteis. Aqueles dias que você não está para conversa. Nós temos nossas qualidades, nossos defeitos, está tudo dentro da gente, tudo dentro da nossa arca. Mas Deus falou, leva 7 casais dos animais puros. Por quê? O que simboliza esses 7 casais dos animais puros para a nossa meditação essa noite? Deus quer de você mais santidade, mais comunhão, mais intimidade. Eram animais qualificados, separados para o sacrifício. Foram eles que Deus colocou para serem cuidados dentro da arca. E aí Deus tem um processo. Qual é o processo de Deus? Deus, através de Noé, da sua família, recomeçar a humanidade. Gerar uma linhagem, que dessa linhagem fosse gerar um fio de esperança na história, para poder Deus achar, lá no capítulo 12 de Gênesis, muitos anos depois, Abraão. E a partir de Abraão, ele gerará Isaac, Jacó, de Jacó as 12 tribos, das 12 tribos no meio delas a de Judá, que de Judá veio a gerar Jesus, milhares de anos depois. Ou seja, é um processo.
A mecânica desse processo, colocar a família na arca, atravessar o dilúvio e recomeçar. Vamos entender isso. Deus tem um projeto. Você pode repetir na sua casa, aproveitar que tem gente aqui agora, e você repetir comigo aqui: Deus tem um processo na minha vida que se compõe, faz assim com o dedinho aí, ó, me levar para o céu, mas antes me abençoar nessa terra. Amém? Creia nisso, creia nisso. Para tanto, existe um processo de amadurecimento. Deus chega e faz um chamado. Um dia Deus nos chamou pela sua infinita graça e misericórdia. Hoje o Senhor está nos chamando novamente. Deus está chamando, se há alguém que não nos conhece, que não conhece a Jesus e está assistindo essa live, Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem algo especial para você. Ele está te chamando para isso. Ele está querendo te colocar no novo projeto. E aí, assim como Noé entrou na arca com a sua família e tudo que ele tinha e era, você entrou na presença de Deus com tudo que você tem e é. E aí, o Senhor fez o quê? Quando Noé entra na arca, o Senhor diz lá no texto de Gênesis, ele selou a arca por fora, com betume. Irmãos, essa arca nada mais é do que a presença de Deus. Nós entramos na presença de Deus pela porta que é Cristo, que é Jesus, que é a cruz do Calvário, a salvação, e nós fomos selados pelo sangue do Cordeiro. Você tem o selo da promessa, você tem a marca da promessa. Pastor, mas eu estou passando por luta, eu estou passando por aflição. Calma, meu irmão, você está na arca, você está no projeto, você está no processo de Deus. E a palavra de Deus me diz no Salmo 134, 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas elas. Então, pensa no que eu estou te falando, considera isso. O Senhor está conosco, o Senhor está comigo, o Senhor está com você, o Senhor está com você, aí onde você está. Não importa o tamanho do dilúvio, não importa o tamanho da tempestade, o Senhor está com você. Entenda isso. O dilúvio faz parte, do processo de Deus. Entenda isso. Porque se você semeou, você vai colher, mas Deus vai te dar força para colher. Se você pecou, você vai se consertar e Deus vai dar força para você seguir. Se você fez escolhas e está errado, Deus vai te dar força para ir. Se você não fez nada disso, mas Deus tem um projeto, você também está num dilúvio. Por quê? Porque Deus está trabalhando na sua essência, natureza e junto, sua família. É fácil? Ele não falou que seria fácil. Irmãos, presta atenção numa coisa. Esse dia eu precisava de um mouse no meu computador. O mouse custa X reais. O mouse bom, pelo menos 30. 30 reais para cima, com um mouse bom. É isso, Jefferson? 30 reais para cima, um mouse sem fio, pelo menos 30 reais. Daí para cima, né? O técnico está falando, para cima, pastor. Por quê? Porque eles não gostam. De 30 é o simples. O iluminado aqui comprou um por 17. Achei que estava fazendo um negócio. Falei, nossa, estavam me roubando. Irmãos, eu botei comprei até 2, dei um para a Rebeca. Eu comprei, botei a pilha dentro da Águida e comecei a usar. Silvia, do nada, o mouse pulou na mesa, voou molinha para tudo quanto é lado. Aí eu fui lá, e a gente insiste, né? Porque você não quer dar abraço, torcer, que você tolou os olhos, como diz a pastora. Eu fui lá e montei, apertei, bati em cima, coloquei, ele funcionou mais 2 minutos e põe. Eu falei, meu Deus, vou acabar me machucando com esse mouse. Joguei fora. Por que eu estou falando desse mouse? O que tem a ver isso aí com a arca? Como diria o Oscar Schmidt, nada. Mas o que tem a ver com a sua vida? Tudo.
Por quê? Irmãos, tudo que é barato tem um preço. Qual é o preço? Custa mais caro depois. Porque daí eu fui lá e comprei um mouse decente. Entenda isso. Quando vierem para você com um evangelho barato, suspeite. Suspeite. Por quê? Porque nós seguimos um Jesus que diz assim, ó, no mundo, ou seja, enquanto você estiver aqui, você não é desse mundo. Como eu desse mundo, não sou. E além disso ele disse, nesse mundo, vocês vão passar por aflições. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci esse mundo. Ou seja, tem um custo. E aí nós vemos um processo na vida de Noé. Em Gênesis 11, 17, em Gênesis 7, 11, no dia 17 do segundo mês, começa o dilúvio. Segundo mês o quê? Deus contou o tempo do aniversário de Noé. Noé fez 600 anos. No dia do aniversário dele, Deus começou a contar o tempo. Depois de 30 dias, mais 17, começou o dilúvio. Por quê? Porque com 40 dias, depois que ele fez aniversário de 600 anos, fazia só 100 anos que ele estava fazendo a arca. Entenda bem isso, as coisas de Deus não é do dia para a noite, tem um processo, tem um tempo. Irmãos, pastelaria é pastelaria, reino de Deus é reino de Deus. Você chega na pastelaria e fala, eu quero um pastel, na hora. Por quê? A gordura está quente, o pastel está montado, 2 minutos está pronto. E as coisas de Deus são valiosas. Não que um pastel a essa hora não seria valioso, para quem não jantou. Certo, Edivaldo? Edivaldo quase caiu do banco, no glória a Deus dele ali da máscara. Mas vamos entender isso. Eu estou falando de coisas espirituais. Vamos entender isso. 7 dias, 40 dias depois do aniversário dele, ele entra na arca. Mais 7 dias, 17 dias depois, começa o dilúvio. Chove torrencialmente, uma grande e forte tempestade sobrenatural, que diz que abriu os abismos do céu, ou seja, a água veio de cima e também fluiu de baixo, de maneira que durante 40 dias, a água, como resultado final, ficou a 6 metros acima das montanhas mais altas. E aí então em Gênesis 7, 24, diz que durante 5 meses, depois desses 40 dias, Celina, Noé ficou ali, ó, de um lado para o outro. Aí depois de 5 meses, de um lado para o outro, lá em Gênesis 8, versículo 5, diz que ficou mais 5 dias, mais 5 meses, com a arca enroscada, para baixar a água. E o que Noé fez? Irmãos, quem queria estar na pele do Noé? Imagina o seguinte, uma arca. A arca tinha mais ou menos 120 metros. Um pouco mais que uma quadra. Para quem está aqui encharqueada, seria daqui, da esquina da igreja, no mercado do Pancerino. Mais ou menos 30, 40 metros de largura. No máximo, na rua de baixo. Com 12 metros de altura, 3 andares. Com toda a sorte de bicho que tinha lá dentro. Inclusive, né, filhos e noras. A convivência dentro desse lugar. Deus mandou colocar janela lateral para quê? Aliás, janela na arca para quê? Para jogar os esgotos. Porque se abrisse a arca, fundava. E para comer. E para comer. E para dormir. E para conviver. O contexto, a luta, a dificuldade que eles viveram nesse período. E 5 meses, ó. Irmãos, entenda bem isso. Deus muitas vezes te coloca num momento da sua vida, num dilúvio,
que é uma grande tempestade, que você não tem outra opção a não ser ficar nas mãos de Deus, que é a única saída, porém é um momento que há uma grande tempestade, você não vê opção nenhuma, e as coisas sobem e descem. Por quê? Porque tem dia que você levanta fortalecido, animado, e diz: eu vou conseguir, eu vou vencer. A palavra de Deus falou comigo ontem, Deus ministrou na minha vida. Essa semana, na segunda-feira, eu tive com uma pessoa que ela falou depois para mim: a palavra de ontem, Deus falou comigo, pastor. E glória a Deus por isso. Então aí você está bem, você está forte, mas depois de alguns dias você está lá no fundo, no pó do pó, no fundo do poço. Eu imagino a vontade que de repente essas moças não tiveram, essas noras de Noé, de chutar aquela porta, deixar afundar tudo e acabar com tudo. Tamanha angústia. Porque tem dia que você tem vontade de fazer isso. Tem dia que você está com luta, mas tem dia que você está com vitória. Tem dia que você está com angústia, tem dia que você está com esperança. Tem dia que você está triste, tem dia que você está feliz. São as ondas da nossa vida, que tem dia que faz que a gente está na crista da onda, no alto dela, mas tem dia que a gente está lá embaixo. E aí depois desses 5 meses, a abençoada da arca bate no Ararat e enrosca. E aí fica descendo. 5 meses de espera. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Para tudo há um tempo e um propósito debaixo do céu, na terra. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças e subirão com asas como de águia. Renovam, correm, não se cansam. Mas como é difícil esperar. Como é difícil ficar nesse contexto de espera, de aguardar, de não fazer nada, de entender que a única opção é ficar na promessa, na palavra. O Senhor está mandando dizer para você essa noite: fique na promessa, fique na palavra, não abra mão, não saia da promessa, não saia da palavra. Fique com ela, deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Está difícil, mas eu quero dizer para você: vai passar, e você vai ver a vitória que Deus vai fazer sobremaneira na sua vida. Creia nisso. Mas entenda, há um tempo da espera, há um tempo que você tem que ficar. E aí nós vemos o quê? Há um final, há um processo. Há um processo. Se você entra no contexto da sequência do livro de Gênesis, você vê que quando há uma baixada, Noé solta um corvo, esse corvo fica voando, e ele não volta para dentro. Depois ele solta uma pomba, essa pomba vai e volta. Aí depois ele solta uma segunda vez a pomba, e aí a pomba volta com um galho de oliveira. O que eu aprendo com isso? Aquilo que dentro do contexto da meditação nossa aqui, esse corvo são as minhas iniciativas, a sua iniciativa, não dá em nada. O bichinho saiu voando, ele sentava em cima da arca, mas não voltava para dentro, não voltava na mão dele. Por quê? Porque era da cabeça dele, a vontade dele, iniciativa dele. Quando eu e você tomamos a frente, tomamos a iniciativa, o resultado não é legal. Por quê? Porque Deus não está nesse negócio, não é o momento de Deus. E aí começa a gente a fazer o quê? Tomar a direção certa, Silvia. O que é a direção certa? É dobrar o joelho e começar a orar. Aí ele solta o quê? A pomba. Pomba, símbolo do poder de Deus, do Espírito Santo. É o símbolo da oração, da santidade. É quando o cristão começa a buscar a Deus na campanha. Ele começou uma campanha, irmãos. Ele soltou a pomba, ficou 7 dias orando depois, porque a pomba voltou de bico vazio. E aí ele continuou orando, ele começou a buscar mais de Deus, e aí passaram-se mais um período, 7 dias, aí ele solta a pomba vai, e diz o texto que ela voou, e no final da tarde, ela voltou com um ramo de oliveira. E aí Noé se alegrou com aquele ramo de oliveira, mas esperou 40 dias,
Por quê? Porque Noé aprendeu o que é o tempo de Deus. Por que 40 dias se ele tinha o ramo da oliveira? Quantas vezes eu já não falei, já preguei, você já leu, que a impressão que dá é que a pombinha chega com o ramo da videira, o que ele faz? Abre a porta, gente. Não. Ele soltou a pomba de manhã, Celina, e a pomba veio 5 horas da tarde. Sabe qual foi a conta que ele fez? Essa pomba demorou pelo menos 4 horas para chegar nessa oliveira. E mais 4 horas para voltar, porque ela não ia ficar voando para lá e para cá com a oliveira. O que significa? É a nuvem do tamanho da palma da mão do homem. É o milagre que está chegando. É a bênção que vai chegar. É o cumprimento da promessa. É o falar de Deus, eu estou fazendo e vai chegar. Porém, aguenta mais um tantinho, aguenta mais um pouquinho, porque eu te trouxe maturidade para você entender que eu já estou preparando. Não seja afobado, precipitado nem aflito. Deixa que eu estou fazendo, eu estou preparando a terra para você descer, para você viver a bênção, viver a vitória. Igreja do Altíssimo que está conosco nessa noite, entenda isso. Há um processo de Deus, há um momento de Deus, há um mover de Deus, e como é difícil a gente entender isso. A gente quer no nosso tempo, a gente quer do nosso jeito, a gente quer na nossa hora, e isso não é bom. Por quê? Porque se Noé abre, já imaginou, irmão? 11 meses dentro da arca. A hora que a pomba chega, ele fala, já deu. Abre a arca. Pronto, a arca afunda. Porque onde eles estavam tinha água ainda. E morre na praia. Ou no caso, morre no monte. Quantos projetos as pessoas não morrem na praia? Porque desistem no momento certo. No momento certo de receber a bênção. No momento certo de receber a vitória, a conquista. No momento certo de ser honrado pelo Deus que serviu durante tantos anos. E no momento certo, abre a porta da arca, a água entra e mata o projeto de Deus. Cuidado, espera. Entenda bem isso. Sabe quando que é o mais difícil? Na hora que está chegando. Por quê? Quando a bênção está para chegar, quando as coisas estão para acontecer, é mais ou menos como, olha, eu sou homem, nunca dei à luz, a pastora fez cesárea, não sei como que é, mas quando entra as dores de parto, não tem o que segura aquela criança lá dentro, vai sair. A mulher chora, a mulher grita, a mulher se desdobra e a criança nasce. São as dores de parto. Mas quando a criança vem para o colo, para o peito, para o seio da mãe, dizem que é o maior anestésico do mundo, a dor passa. Porque a criança vem para o colo. Entenda isso. Esse projeto, esse processo final, de que Deus de repente está reservando a conquista para você, ainda em setembro, essa semana, esse ano. Pastor, mas no meio nós estamos passando. Esquece, irmão, já está passando, nós já estamos vivendo. Vamos tocar. Vamos nos cuidar e vamos tocar. Apenas entendamos isso. Há essa fase. Que fase é essa? O silêncio de Deus. Deus quer realmente provar que nós estamos maduros, para Ele e para nós. E aí Ele faz o quê? Silêncio. Deus falou para Noé, entra, faz a arca, põe isso dentro da arca, entra na arca. E para descer? Deus não chegou e falou para Noé, Noé, espera mais uma semana, você desce. Espera mais um mês, você desce. Mais 2 meses, você desce. Amanhã você desce. Deus não falou nada, Jefferson. Simplesmente ficou em silêncio. Esse que é o problema que muitas vezes a gente não entende. O silêncio de Deus.
todo o tratar de Deus, no final existe um silêncio. A gente vê isso em 3 situações muito claras na palavra de Deus: na vida de Abraão, na vida de Caleb e na vida de Noé. Por quê? Imagina o seguinte: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para casa, vai para o lugar que eu vou te mostrar. De lá farei de ti uma grande nação. Ele tinha 75 anos. E Deus vem falando com ele: vou te dar um filho, vou te dar uma bênção, vou fazer na tua vida. Até que 24 anos já tinha passado. Até que ele faz 100 anos. O silêncio de Deus era tão grande, gerava uma expectativa, até uma angústia na vida de Abraão, ao ponto de, o que a palavra de Deus diz? Que lá em Gênesis 18, ele está no versículo 1, ele está fazendo o quê? Sentado na porta da tenda ao meio-dia, num lugar de 50 graus, que em vez de ficar dentro da tenda, que tinha uma camada que inibia o calor e dava um frescor dentro da tenda, ele estava do lado de fora. Por quê? Silêncio de Deus, ele não aguentava mais, ele estava sufocado. Caleb, 40 anos no deserto, já imaginou o final desses 40 anos, quando fez 38, 39? De um lado você vê Moisés, velho, experiente, saudável, sabendo que estava chegando o momento dele entregar o povo para Josué, dar a conquista na terra, e ele só ia subir no monte e ver a terra e morrer. Enquanto Moisés estava contando esse período, Caleb estava lá: falta tantos dias para eu atravessar esse Jordão, eu vou viver o meu milagre. Mas eu imagino o silêncio de Deus nesse período, esperando apenas que os últimos idosos falecessem, para que aquela nova geração que tinha sido nascida e criada no deserto tomasse posse da terra prometida. O silêncio de Deus ali. Mas entenda que muitas vezes, assim como Caleb, nesse período de deserto, nós geramos frutos de arrependimento, de maturidade, de mudança. O Caleb no deserto gerou quem? Axa, a filha dele, que a pastora pregou quarta-feira. Então não desconsidere a sua luta, a sua dificuldade, não creia que é perda de tempo, pelo contrário, você está sendo trabalhado, moldado, forjado, capacitado, porque vem coisa grande e nova por aí, na tua vida, igreja. Toma posse disso, em nome de Jesus. Entenda isso. Assim como foi no final desse dilúvio, dessa fase, desse momento. E entenda bem uma coisa: tem gente que fala: eu estou muito velho para receber, eu não vou receber. Quem disse? Quem disse? Se você olha a história de Caleb e de Josué, eles tinham sim 85 anos quando entraram na terra, mas eles morreram com mais de 120. Eles viveram 40 anos da promessa, ao mesmo tempo que eles ficaram no deserto, sendo trabalhado. Eles viveram a bênção, a conquista, a vitória deles. A mesma coisa, igreja, a gente vê na vida de Noé. Noé ficou 100 anos construindo a arca, 1 ano dentro do dilúvio, e diz a palavra de Deus que ele viveu mais 300 anos depois do dilúvio, para usufruir a sua herança, os seus descendentes. Irmãos, ele ficou ali 100 anos trabalhando, 1 ano ele ficou ali trancado dentro daquela arca, sem comemorar, sem festejar, sem viver nada de bom. Mas depois ele teve 300 aniversários para comemorar, 300 anos novo para comemorar, 300 filho, neto, bisneto, tataraneto, trineto, nem sei mais o que é isso depois. De tanta bênção que ele teve para contar. Eu imagino 280 anos depois, chegava gente na casa dele e falava: quem você é? Eu sou descendente seu. Não me diga, você é filho de quem? De fulano. Não conheço. Não tem, irmão, não tinha computador para guardar o nome da tropa. Como é que faz? Vamos fazer a conta. Cão estava ali, sem Jafé,
nasceu, 40 anos depois nasceu, 40 anos depois nasceu. Irmãos, a cada 40 anos ele tivesse um neto do neto do neto, cada 40, podia ser menos. Eu estou falando de 7 gerações. Deu para imaginar? Esse homem teve coisas que ele não viu e não contou, mas era dele. Ele estava vivendo a promessa. É uma questão de você enxergar isso na tua vida hoje. Existem coisas, presta atenção, quem está na caminhada há muitos anos como eu, existem coisas na tua vida que você tem hoje, que você vive hoje, que você pediu há muitos anos atrás e hoje nem lembra que pediu e recebeu, está lá. É bênção. Veja isso na sua vida. Entenda, o dilúvio vem, mas passa. O deserto vem, mas passa. A espera está, mas passa. Por quê? Porque tem coisa nova vindo por aí. Tem coisa grande vindo por aí. Irmãos, um herdeiro não é coisa pequena como foi para Abraão. O monte não era coisa pequena como era para Caleb. O descer da arca e começar uma nova vida não era coisa pequena. E aí nós vemos o processo, cada um vive o seu processo e faz uso bem ou mal dele. O que você está aprendendo na sua vida, por quê? Porque se você continua a história de Noé, você vê o quê? Noé desce da arca, faz um sacrifício ao Senhor. Glória a Deus. E aí depois ele tinha espaço para fazer festa, ele fez uma festa. Alguns estudiosos acham que foi aí que saiu o vinho, como se conhece hoje. Por quê? Noé gostou da bebida e bebeu demais, encheu a cara, está na Bíblia. Ficou bêbado. E ele bebeu, acho que deu um calor nele, está na Bíblia isso. Ele arrancou a roupa, ficou como veio ao mundo e deitou dentro da tenda dele. E aí, um dos seus filhos, chamado Cão, entra na arca e vê o pai, naquela situação, naquele estado, sai lá fora, dando risada e contando para os irmãos, zoando o pai deles. Está na Bíblia. Cão faz isso. Sem e Jafé, seus outros filhos, irmãos de Cão, ao saberem disso, fazem o quê? Presta atenção. Um fica do lado do outro e dá o braço. E cobrem os seus braços com um cobertor, um manto. E eles vêm. Andando para trás, entram na arca, sem olhar para o pai. Quando eles veem o pé do pai, eles se abaixam e vão cobrindo o pai. E saem da arca. Quando o pai acorda, se acha naquele estado, o que aconteceu? Os filhos chegam e falam, pai, aconteceu assim, assim, assim. Cão achou o senhor, falou isso. Nós ficamos sabendo, fizemos dessa forma, entramos desse jeito. E aí eu vejo a resposta. O que você pode fazer com o seu dilúvio? Você pode amadurecer, crescer, temer a Deus, valorizar o que você tem e quem você é, e agir com toda reverência e à luz da vontade de Deus quando um problema aparecer. Ou você pode simplesmente perder tempo, não amadurecer, não crescer, patinar e no final sair desonrado e envergonhado, como aconteceu com o Cão. O dilúvio tem uma finalidade. O deserto tem uma finalidade. A espera tem uma finalidade. Nos aperfeiçoar, nos capacitar, nos motivar a viver o que Deus tem para nós. E aí eu pergunto para você, o que está fazendo com isso? Murmurando, reclamando, chorando? Ou você está entendendo? Há um Deus que olhou do céu para a sua vida e disse, tem muito potencial, tem muita capacidade, tem muita coisa que eu posso fazer nele
e através dele. Então, para isso, eu vou trabalhar. E aí é o oleiro trabalhando o barro. É o que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida, na nossa vida. E eu pergunto para você, você está disposto a descer da arca e viver a promessa de Deus na tua vida? Amém? A saber que nesse tempo você está gerando uma axa, a saber que nesse tempo você está se preparando para receber o teu Isaac, enfim, você está sendo capacitado para viver a vitória e tudo que Deus tem para a tua vida. Você pode ficar com essa palavra? Amém? Vamos nos colocar de pé. Em nome de Jesus. Vamos orar. Não sei como você entrou aqui. Não sei como você está você que está em casa. Eu não sei se você está no meio de um dilúvio, de uma tormenta, de uma tempestade. Aquietai-vos. O Senhor é Deus. Ele está no barco com você. Ele permitiu, porque Ele está trabalhando na tua vida. Está aperfeiçoando você, está capacitando você. Está cuidando de você. Se prepare. Acalme-se. Deixa o Senhor trabalhar. Porque assim como foi com Noé, um mundo novo você vai viver, você vai colher na sua vida. São as promessas na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, antes de você ir para a glória. Creia nisso. Receba essa bênção, toma posse dessa promessa, se anime, se fortaleça, em nome de Jesus, é o que o Senhor manda te dizer nessa noite. Eu rogo a Ti, ó Pai, cumpra essa palavra na vida do Teu povo, abençoada seja a vida da Tua igreja, e que em nome de Jesus, eles sejam muito mais do que vencedores, e vivam as promessas de Deus nas suas vidas, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, ó Pai, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Pensando na comodidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos online em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto de segunda a sexta, das 16 às 19 horas, sábado e domingo das 9 ao meio-dia. Você pode fazer também uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto do caixa. Lembrando nossos dados para depósito ou transferência. Agora você também pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. É um número de telefone. Digite o valor. Confirme os dados da conta e clique em confirmar transferência. Pronto. Transferência realizada com sucesso. A palavra de Deus diz em Malaquias 3:10: Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Que Deus te abençoe. E lembre-se, a igreja não para.